sejam bem-vindos ao primeiro podcast na sala da diretoria. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial. E o que é que a gente vai falar nesse podcast hoje? A gente vai falar sobre a parceria escola e família e como a gente pode ajudar no desenvolvimento das crianças na idade escolar. Eu sou Manuela Abreu, educadora, atuo há 15 anos em uma escola particular de Fortaleza, o Joviniano Barreto, sou psicopedagoga, pós-graduada em educação bilíngue, com MBA executivo e gestão e coordenação pedagógica. E juntamente com a Marcela, sua irmã mais velha, nós fazemos parte na sala da diretoria. Eu sou a Marcela Abreu, sou administradora de formação, mas já nasci com coração de educadora, pós-graduada em marketing e atuo com a Manuela na mesma escola há 6 anos. E hoje o nosso convidado vai se apresentar agora. Ele tem somente 46 anos e na educação. E hoje vai ser um papo muito legal que eu tenho certeza. Começou um bebê, eu tenho certeza. E ele vai compartilhar muito de toda a experiência. E dando algumas dicas, 10 diquinhas de como é que a parceria família-escola podem ajudar no aprendizado das nossas crianças e adolescentes. Laurélia, é com você. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Luiz Laurelli, eu sou professor de física, de formação, ciências também. Fui professor muitos anos e aí eu fiz uma carreira acadêmica em escolas de educação básica. Eu fui coordenador, eu fui diretor pedagógico, fui diretor de escola, fui diretor de sistemas de ensino e trabalhei com diversas soluções educacionais. Para vocês terem ideia, até exposição em parceria com o Museu de História Natural de Nova York que a gente trouxe para o Brasil. Na época eu trabalhava numa empresa que trabalhava com ciências. Mas trabalhei com análise de dados do Enem, trabalhei também com competências socioemocionais, com várias coisas. Hoje eu sou diretor educacional do ISAC, que é uma empresa que trabalha com a parte financeira das instituições escolares, e também sou diretor da ARCO, numa área que chama Centro de Excelência da ARCO Educação. E é um imenso prazer poder colaborar aqui com essa conversa junto com vocês. E Laureli, hoje o nosso tema, ele é de extrema importância para as famílias. Hoje eu, principalmente como mãe, sou mãe de uma criança de 5 anos, a Luísa, a gente se vê imerso no mundo com muita informação, com muita coisa, e muitas vezes as famílias se sentem perdidas, e precisam de uma orientação mais direcionada de como é que elas podem atuar junto com a escola e ajudar nessa questão do aprendizado. Eu soube que a gente estava conversando nos bastidores que você nos trouxe 10 dicas muito valiosas. Qual seria a primeira dica para as famílias que estão nos ouvindo? Dica 1, pegue seu caderninho, o fone de ouvido, porque aí vem dica boa. E a gente promete que vai mudar a sua vida depois desse podcast. É muita responsabilidade, né? Bom, primeiro a questão que você colocou, como mãe de uma criança de 5 anos, às vezes eu fico muito impressionado com pessoas que chegam na escola e a primeira coisa que ela quer saber é como é que é o resultado do vestibular. Sendo que uma criança de 5 anos, ela vai cursar o vestibular daqui a 15 anos. E a gente não sabe nem se vai ter vestibular ainda. Nem sei quais são as profissões, quais as áreas que vão existir. A gente tem tanta tecnologia acontecendo agora e muitas coisas vão mudar. Então, vamos deixar isso de lado e vamos pensar nas questões mais objetivas e mais imediatas. Creio que a primeira questão é o seguinte: eu não vou colocar um filho numa escola na qual eu não comungue dos mesmos valores. Eu preciso conhecer quais são os valores dessa instituição. E eu preciso que tenha muita coerência entre eles com o propósito da escola, com a missão da escola. A missão é fundamental. Por que ela vai preparar o seu filho? Para que ela vai preparar o seu filho? Porque tem o que ela faz, como ela faz e por que ela faz. E o porquê é fundamental. Então a definição dessa sua missão, desse seu propósito, norteia o meu desejo, o que eu desejo para essas crianças.
E é claro, eu vou estar do lado de lá, em casa, coerente com as ações que a escola vai promover. Por isso que é importante eu ter muita clareza de quais são esses objetivos, esses valores e essa proposta dela para a educação da criança. E eu tenho os meus caminhos para seguir em casa, colaborando com a escola. Legal, Laureli, você falar sobre isso, né? Que os valores que a gente escolhe, qual a escola ideal? Eu recebo muito essa pergunta, principalmente das minhas amigas, né? Que sabem que eu adoro, sou uma pesquisadora assim, e elas perguntam, Manu, qual a escola ideal? Se você não fosse, se você não tivesse escola, onde é que você colocaria o seu filho? E aí a gente sempre responde, depende, né? Porque às vezes a gente quer encaixar nossos filhos numa caixinha. E às vezes a escola para o meu filho mais velho não é a mesma para o filho mais novo, porque todo mundo é muito diferente, as crianças são diferentes e cada escola tem seu perfil e sua personalidade. Então, isso depende muito. Eu costumo dizer que olhe para o seu filho, né? Olhe para o seu filho, visite escolas que você se sinta bem, que o seu coração vai dizer, né? Essa é a escola certa. É aqui que meu filho vai se encaixar. É aqui que meu filho vai se desenvolver. Então, gente, anote aí. Primeira dica valiosa. Escolha uma instituição que esteja em conformidade com os valores. E a segunda dica, Laureli, o que seria? Bom, essa conversa é interessante, né? Porque você puxou um negócio aí e me lembrou uma situação muito especial. Que é a seguinte, eu tenho um neto de 1 ano. E aí, a minha nora estava de licença maternidade, ia terminar a licença depois do 6º mês e ela tinha que escolher um lugar para a criança ficar. E é o meu neto. Eu queria falar qualquer coisa para eles. Eu sentei os dois, falei quais eram as perguntas principais que eles teriam que fazer nas escolas, né? Porque eles iam chegar em escolas sem saber quais as melhores perguntas a se fazer. Porque, em geral, quando é marinheiro de primeira viagem, como a gente costuma dizer, chega numa escola, a escola fala, olha, nós fazemos A. Quando vai na segunda escola, a primeira pergunta que faz é, vocês fazem o A? Faz, aqui a gente faz o A e o B. Aí na terceira escola fala, vocês fazem o A e o B? Aqui a gente faz o A, o B e o C. Então, para não acontecer isso, eu creio que isso que já foi colocado é muito importante, né? Essa coisa de você chegar, olhar nos olhos de quem está te apresentando a escola e sentir a segurança e a confiança e perceber que você vai ser um exemplo para o seu filho. Você tem que ser um exemplo para o seu filho. Se eu sou uma pessoa que acredita em ética, eu não posso escolher uma escola que não seja ética. E eu preciso ser ético. Eu não posso ser aquele pai que ultrapassa pelo acostamento. Eu não posso ser aquele pai que atravessa o sinal vermelho. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa que dê o exemplo para o meu filho daquilo que são as coisas que eu gostaria que ele fosse. E assim eu espero que a escola também esteja fazendo. Agora, é claro, tem escolas que têm perfis diferentes. Eu sou de São Paulo. Eu conheço uma escola em São Paulo que o uniforme, a farda, como vocês dizem aqui, é branca. E as famílias esperam que a criança saia com a farda branquinha da escola. O que significa isso? Significa que a criança não teve a oportunidade de brincar. Será que eu quero uma escola que as crianças não tenham oportunidade de brincar? Porque para mim, quanto mais imundo ele sair da escola, mais lindo é, mais ele brincou, mais ele se divertiu, mais histórias ele tem para me contar. Então, eu acho que isso é uma coisa que é um sentimento que a gente tem, e quando vocês visitam as escolas, olhe os ambientes. Todos os ambientes são ambientes de aprendizagem. Todo lugar que eu ando da escola, eu preciso ver se eu me identifico com aqueles lugares, se aquilo tem a cara da minha casa, né? Se eu gostaria que fosse parecido com a minha casa. Isso vai ajudá-los a ter esse sentimento que a Marcela falou muito bem. Agora eu fiquei curiosa. Quais foram 3 perguntas que você disse para eles fazerem na escola? Porque se alguém chegar perguntando lá na escola, eu já sei. Será que esse é parente do Laureli?
Foram perguntas diversas, né? Mas uma questão foi essa, né? Quais são os valores da escola, né? Como é que eles fazem com a questão da alimentação, que cuidados que eles têm com isso, que cuidado que eles têm com a parte de segurança da escola, sem seus exageros, né? Porque tem escola, no ano passado, como teve aqueles problemas, teve gente que colocou policial dentro da escola. E pior, policial armado. E isso é incompatível com uma escola. Né? Então, tinha coisas que precisam ser olhadas dessa maneira, né? De ver os ambientes. Agora, uma coisa que eu gosto muito é ver se os ambientes são ambientes de aprendizagem. Né? Então, tem escola que você vai, a escada tem contas de matemática, você tem coisas na parede. A escola, quanto mais exposição de trabalho de crianças ela tem, mais significa que ela quer expor aquilo que é feito. E quando ela expõe, é porque são trabalhos de criança. E não confie em escola em que os trabalhos são todos iguais. Os trabalhos têm que ser todos diferentes. Porque cada criança é diferente uma da outra. E o trabalho tem que representar genuinamente as ideias do seu filho. E não várias ideias iguais, com um modelo pronto. Perfeito, Laureli. Eu acho que é isso. Eu costumo dizer que tudo que tem na escola tem uma intencionalidade, né? E ela deve conversar com o projeto político-pedagógico, né? Ela tem uma intencionalidade. Se eu tenho uma parede onde ela está ali para as crianças se expressarem artisticamente, para elas pintarem, os trabalhos manuais, eu acho que tudo isso, quando você vai visitar uma escola, a estrutura física você consegue ver sem ninguém estar apresentando, mas o que ela vai contar de que é feito em cada ambiente, é isso que vai fazer a diferença. E agora, seguindo, né, nossa conversa... Eu ia só dar uma dica extra para as mamães de primeira viagem. Visitem escolas, né? É saudável visitar escolas, porque eu sempre digo isso para todas as mães que eu atendo. Você está deixando o seu bem mais precioso. Então, para o seu filho estar 100% feliz e seguro, você tem que estar segura. E tem que visitar a escola. Não pode chegar na primeira e dizer, eu gostei. Mas você não pode gostar, você tem que amar. Né? Tem que ser aquilo, aquela paixão. Nossa, cheguei, olhei e é isso. Então, visite escola, né? Não fique na primeira. Se seu coração não se apaixonar em uma, em duas, vai em 10. Até que uma hora você vai chegar e dizer, pronto, é aqui. É aqui que eu quero que meu filho cresça. Muito bom. Você sabe que eu tenho uma filha que está prestando vestibular agora, e ela entrou em 2 faculdades. E aí ela, qual que eu vou? Né? Poxa, 2 faculdades. E 2 faculdades de renome em São Paulo, né? Ela vai fazer jornalismo. E aí ela falou, aquela escola é mais para jornalista mesmo. Mas a outra deu um clique quando eu fui lá. Deu um clique, porque é uma universidade. E ela falou, a universidade as relações são muito maiores. Então, para aquela adolescente de 18 anos que vai escolher um curso superior, tem um clique, uma família também tem esse clique, né, que nós estamos falando. É muito legal isso. Exatamente. E nós falamos, né, sobre a instituição estar em conformidade com os nossos valores, em as famílias serem exemplos. E qual seria agora a terceira dica para quem está nos ouvindo? Bom, eu gosto muito que as pessoas utilizem as suas vivências no seu dia a dia para ajudar as crianças. Sempre lembrando de um detalhe. As famílias não têm obrigação de escolarizar a educação das crianças, mas ela é responsável pela educação das crianças. Eu digo que, antigamente, tinha uma frase que se dizia que era assim, educação é uma coisa que vem do berço. Essa frase era uma frase icônica. Hoje em dia, muita gente fala, você não tem educação, menino? Você não vai na escola? Né? Como se a escola fosse a única responsável pela educação das crianças. Não, a escola não é a única responsável. A educação vem de casa. Porém, a escola vai dar continuidade a essa educação. Por isso que precisa ter coerência com a família e por isso que precisa ter a ver com muitas coisas que você faz no seu dia a dia.
Então, a vivência que você tem no dia a dia com tantas coisas, quando você sai com eles, quando vocês vão conversar com eles. Quando a gente vai ao supermercado, né? A minha de 5 anos está no processo de alfabetização e letramento. Ela disse: mamãe, tá faltando pão, tá faltando o meu iogurte. Eu digo: filha, pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista. Né? Vamos fazer a lista, vamos escrever aqui o que está faltando, e aí a gente vai escrevendo essa lista e orientando. Ela adora, ela faz aula de curso de culinária, ela ama cozinhar. E ela me chegou na semana passada e disse: mamãe, eu não gosto de matemática. Como é, filha? Você sabia que você adora cozinhar, que na receita a matemática está presente? E aí, primeiramente, fiz uma lista. Ela quis fazer um bolo, adora doce. E aí, fizemos a lista do que precisava para o bolo. Depois, nós fomos ao supermercado, compramos os ingredientes. E aí, eu peguei uma balança e fui com ela. Filha, são 100 gramas aqui de farinha. Vamos medir aqui até chegar em 100? E ela foi medindo e ela: mamãe, mas isso é matemática. Eu disse: filha, porque a matemática, ela está presente no nosso dia a dia. Então, assim, eu claramente sou de humanas, mas em nenhum momento eu vou deixar a minha filha de 5 anos entender que a matemática, ela não é importante. Então, eu fiz com que ela visse que no dia a dia, aquilo ali está presente. E ela: mamãe, então eu gosto da matemática. Então, acho que é muito o que a gente e traz. Ela adora, né? viajar. E agora a gente deu aqueles cadeados para ela, né? Que coloca o código. E aí agora ela aprendeu a abrir e fechar a mala com o código. E ela: mas titia, olha aqui. A primeira a gente bota um 1, no meio a gente bota um 9, e embaixo a gente bota o 3. E aí forma 193. E aí tá vendo matemática também. Então, eu acho que é assim. Então, a terceira dica seria pegar as vivências, né? Aquilo que são coisas do cotidiano, e utilizar isso como forma de orientação, né, Laurelia? Então, nós já falamos das instituições estarem em conformidade com nossos valores, nós já falamos em ser exemplo para os nossos filhos, falamos agora em utilizar as nossas vivências do dia a dia para ensinar, para orientar. E qual seria a quarta questão? Bom, a quarta questão é uma questão que a gente aprendeu muito, especialmente na pandemia. A pandemia todos nós vivemos. E durante a pandemia, muitas crianças podem ter ficado doentes, os familiares doentes, houve a perda de várias pessoas, e a escola recebeu as crianças de uma maneira na qual ela precisava aprender a acolher da melhor maneira possível. Não só as crianças, mas os adultos também, os professores inclusive. Então, começou a se discutir cada vez mais fortemente as questões socioemocionais. O quanto a gente tem situações do socioemocional e que muitas vezes a gente não sabe lidar bem com essas coisas. E eu vou dizer para vocês que, por exemplo, se eu vou jogar um jogo de tabuleiro com meu filho, ele vai ter que aprender a perder. Aprender a perder faz parte. Ele ter a frustração de perder é um aprendizado fundamental, porque nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde. Mas ele vai ter que aprender naquele momento. Hoje a gente estava fazendo uma reunião na escola e eu falei para os professores: vocês preferem tênis ou frescobol? Porque o tênis eu jogo para o outro errar e o frescobol eu jogo para o outro acertar. Então eu faço com que o jogo fique mais interessante quando a gente colabora um com o outro. Então são práticas de colaboração. Isso ajuda a criança a ter um desenvolvimento socioemocional, pensando que ela tem que ser colaborativa com as pessoas. Então ela tem que ser resiliente quando ela perde, ela tem que saber ganhar quando ela vence e não brincar com isso, mas saber ter a dignidade de ter vencido e até cumprimentar o outro. Enfim, são várias situações que no dia a dia a gente tem que podem ser excelentes exemplos para que esse socioemocional fique cada vez mais tranquilo, que a criança fique mais sossegada para atuar diante das circunstâncias mais complexas que possam aparecer. A escola também vai estar fazendo isso. Então, se fizermos juntos, as nossas chances melhoram muito para que essa criança fique cada vez mais saudável sob o ponto de vista emocional.
porque não é só a parte cognitiva que importa. Importa a parte cognitiva, importa a parte emocional, importa a parte espiritual, corpo, mente, para você ser uma pessoa saudável. E eu acho que algumas situações do nosso dia a dia, elas nos permitem realmente estar percebendo como as nossas crianças, os nossos filhos estão, né? Eu digo que o momento do carro, ele é riquíssimo. A ida e a volta da escola. A ida e a com volta certeza. da escola é onde a gente consegue detectar situações. Porque, assim, por exemplo, uma criança, principalmente crianças mais novas, dificilmente elas ainda estão reconhecendo as emoções, né? Então, ela não vai chegar para você e vai dizer: ai, mamãe, eu estou triste, ah, mamãe, estou com raiva. Ela vai contar uma situação e você vai identificar como é que ela reagiu diante daquilo. Provavelmente ela ainda não tem o lapso temporal de contar uma história, né, com começo, meio e fim. Então, são essas conversas que a gente consegue ir tirando, né, e lá no fundo. Mas o que você sentiu? Então, hoje eu digo assim, para todo mundo que eu converso, as minhas amigas que têm essa orientação, Marcelo, o que tu acha mais importante hoje na escola? Cara, o cognitivo, a performance, todo mundo faz, mas o cuidado do socioemocional, né, com a criança, nem toda escola faz. Então, para mim, se eu fosse elencar, o que é a primeira coisa que você olha numa escola, com certeza seria o socioemocional. E é um assunto, principalmente depois da pandemia, que a gente vem tratando muito e vendo muito, porque as crianças, elas voltaram, elas foram muito, principalmente as crianças que hoje estão com 6, 7 anos, elas foram muito prejudicadas pela pandemia, porque no momento mais importante da vida delas, de socialização, elas ficaram restritas, né? Então, elas precisam ser trabalhadas emocionalmente para a gente tentar correr atrás desses anos de perda que elas tiveram, né? Que normalmente a criança começa a ingressar aqui no Ceará com 2 anos na escola, 1 ano e meio, e muitas começaram com 4 anos. Então, olha o tempo que foi perdido de socialização dessas crianças. Socialização, desenvolvimento da linguagem, uma série de coisas. E tem também, a gente não pensando só nas crianças menores, os adolescentes, né? Crianças mais velhas, em que, eu digo muito, deixa o celular de lado, no momento das refeições. Esse é um momento riquíssimo para que a família possa partilhar. Na nossa casa, né, Marcela, o celular, na hora da refeição, nunca foi permitido, né? Porque é realmente... Até porque na nossa época nem tinha celular, né? Era a TV, na verdade. O papai desliga a TV, desliga o som, né? E vamos trocar. Porque eu digo muito que hoje a angústia principalmente de nós mulheres, né? Que trabalhamos fora, que temos que dar conta de muitas coisas. São vários papéis. Né? São muitos papéis para conciliar. É justamente essa angústia. Eu passo pouco tempo com meu filho. Mas a questão não é essa. A questão é como é tempo, é qualidade, que você passa. Qualidade, né? É a qualidade do tempo. Não adianta eu passar o dia todo com meu filho, mas passar o dia todo no celular. Ou o Exatamente. dia todo no computador. É melhor que eu dedique 1 hora, 1h30, todo dia para o meu filho, que eu bote para dormir, que eu conte a história, né? E que eu vá buscar ou deixar na escola e naquele momento eu esteja lá, do que eu passar o dia todo, mas com a cabeça em outro canto. É exatamente sobre tempo de qualidade, a gente fala muito isso, porque lá na escola a gente recebe muito tempo integral. E eu sempre digo que tempo integral, quem estuda em tempo integral não é porque gosta, é porque precisa. E aí eles passam mais tempo conosco na escola do que em casa, e muitos pais se sentem culpados. Mas quando você chega em casa, você tá com eles, se você tá com eles, tá tudo certo. Porque você tá proporcionando o melhor que você pode. E no melhor ambiente possível, que é a escola, né? Então, é muito, muito isso, de estar junto. Você sabe, Marcela, que eu estou há poucos dias aqui em Fortaleza, mas eu percebi em alguns momentos de ir a um restaurante, né, e almoçando, aí ver uma família com 2 crianças, e aí as famílias colocam um iPad para as crianças, os pais ficam com o celular e ninguém conversa.
né? Infelizmente Todo é uma mundo realidade. fazendo isso e seria um momento riquíssimo para conversas e para trocar ideias, etc., né? Então, muito legal o exemplo que vocês trouxeram. E eu queria dar uma dica. Tem um filme muito bacana para criança que é o Divertidamente. O Divertidamente, e agora vai sair o Divertidamente 2. 2 no cinema. Tá para sair, exatamente. Uma nova emoção, né? Porque eles são adolescentes. Os Exatamente. personagens que estavam no Divertidamente 1 vão virar adolescentes. Adolescente. E aí, portanto, vão ter novas emoções. Então, eu estou com uma baita expectativa, né, para ver esse filme, porque eu acho que vai ser um bom lugar para levar os adolescentes e os pais acompanharem e conversarem sobre, mesmo que não vão junto, porque às vezes eles não querem mais estar junto com as famílias. E falar sobre esse bicho adolescente, né, Aurélio? Que parece que é que a gente cuida do nosso bebezinho e aí entra a adolescência e, meu Deus, não sei mais lidar com meu bebê. Então, eu acho que vai ser muito rico. Com certeza. 4 dicas super valiosas até agora. Estamos aqui na metade do caminho. Qual seria a 5ª dica, Laureli? Bom, eu entendo que a gente tem que lançar para as crianças, para os adolescentes, situações-problema. Isso possibilita a abertura de conversas e vai nos mostrando como é que eles estão evoluindo, como é que eles estão raciocinando. Então, por exemplo, a gente vive agora uma situação de conflitos no Oriente Médio. A gente vive situações de afegãos que chegam no Brasil e estão ficando lá no aeroporto de Guarulhos porque não tem para onde ir, né? Então, tem uma situação que começa a acontecer, eu estou dando esse exemplo, mas são muitos exemplos de coisas que acontecem e que eu posso problematizar no sentido de como é que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso, né? Porque isso faz eles pensarem. Eu sempre digo para professores que o melhor professor não é o que responde perguntas, mas o que sabe fazer boas perguntas. Então, quando vocês fazem boas perguntas para as crianças, para os adolescentes, eles também vão trazer questões de como eles pensam essas coisas. E aí é o momento de você perceber o quanto isso está próximo, isso está distante, está mais afastado do que você pensa. E ele pode pensar diferente de você. Ele não precisa pensar igual a você. Quanto mais autonomia de pensamento ele tiver, quer dizer que ele está crescendo mais rápido, né? Está crescendo. E ele vai ter as opiniões próprias, que podem ser divergentes. Porque a escola, ela também vai querer formar um indivíduo que seja autônomo. E que se ele não tiver autonomia, ele vai ser um robozinho que vai pensar como todos do mesmo jeito. E não é isso que eu imagino que seja uma educação saudável para as crianças. Então, sem virar escola, não é virar escola no nosso ambiente de casa, mas discussão de... Porque a gente espera que no futuro essas crianças sejam quem vão transformar o mundo. Eles vão ter ações que modificam a humanidade, ajudam a humanidade a se desenvolver. Pelo menos é isso que eu sempre imaginei para os meus filhos. Aurélio, as crianças e os adolescentes, principalmente os adolescentes, são tipo o chat GPT. Você tem que dar o input certo, fazer a pergunta certa, né? Para conseguir obter as respostas. Então, assim, e essa questão de discutir, trazer para casa essa discussão, tentar trazer a opinião das crianças e dos adolescentes, elas podem ser feitas de diversas maneiras, até no próprio orçamento da casa. Gente, vamos discutir matemática financeira, educação financeira. A gente quer fazer uma viagem para a Disney, então a gente quer ir para a Bahia. Então, vamos aqui, o que a gente pode mudar no nosso orçamento, o que a gente pode fazer para economizar, para poder viajar? É dar essa autonomia para eles, criar esse senso de responsabilidade. Então, eu acho que essa participação, né, das crianças e dos adolescentes dentro de diversos assuntos, seja se for maiorzinho, como uma questão, né, mais política, o que é que você acha que está acontecendo? Ou até uma tomada de decisão para eles entenderem que são atuantes, fazem parte do processo também, que eles têm voz, têm poder, eles podem decidir também. Então, acho que essa comunicação acho que isso é uma coisa que a gente vê que está acontecendo cada vez diminuindo, que as famílias se comunicam
pouco com seus filhos. Então, isso é muito importante. Acho que se eu fosse elencar a melhor dica de até agora, acho que essa é incrível. Essa coisa da viagem é legal, né? Que é pensar futuro no presente, né? Quer dizer, é a sua ideia de futuro trazer para o presente. Então, se eu vou viajar, imaginar que a gente fosse contemplado para viajar para as Olimpíadas de Paris em julho, tá certo? Então, a gente teria que se planejar muitas coisas antes dessa viagem, né? Então, esse exemplo que você deu é muito legal, é muito rico, porque e quanto que ele poderia colaborar com isso? O que ele poderia deixar de fazer? O que ele abriria a mão para conseguir guardar um dinheiro para poder contemplar, por exemplo, uma viagem ou um presente que ele quer muito, né? Quer dizer, essa colaboração. E até pensando na matemática financeira, na educação financeira, que é melhor essa expressão do que matemática financeira, é pensar na questão da mesada. Como é que é mesada? Como é que eu lido com o dinheiro? Como é que eu faço com que esse dinheiro renda na minha mão? E eu posso ter guardado um valor que sobrou daquilo que eu tinha no começo do mês. Puxa, mas quanto que a gente vai dar de mesada para a criança? Aí é claro que depende da idade da criança, né? Ela pode ter um valor maior ou menor, sem exageros, porque senão ela vai achar que ela pode tudo, e nós estamos vivendo uma geração que eles acreditam que o mundo é deles. A geração alfa, que é essa geração que hoje tem até 12 anos, eles dizem, esse mundo é meu. E tem uma geração da pandemia, que a gente nem sabe o nome ainda, que vai vir com outras questões, né? Então, hoje a gente tem todas as gerações dentro de uma escola. Tem dos baby boomer, na qual eu faço parte, né, até a geração alfa. E logo nós vamos ter a geração filhos da pandemia. E vocês vão poder ajudá-los a raciocinar. Essa questão financeira é bem interessante. Eu acho que além de ser super interessante essa questão, ela ainda cria um senso de família, de união, de eu vou fazer um sacrifício aqui em prol de um sonho de um coletivo, né? E a mesada não trata só da educação financeira. Também a gente está trabalhando o emocional, porque ele vai ter que aprender o que é esperar, o que é prioridade, né? Eu preciso juntar tantos meses para ter o que eu quero. Então, isso a gente já vai trabalhando, né? Isso, o psicológico deles, da espera, que não é tudo de imediato. Então, assim, se todo mundo soubesse o quanto a mesada é benéfica, nem seja R$1, né? É um valor muito simbólico. Mas aquilo, o que representa para a criança, é muito maior do que R$1. Ela acha que vai comprar o mundo com aquilo ali. Só que a gente está exercitando a paciência dela, a maturidade, o emocional. Então, assim, eu realmente sou fã da mesada. Aí, lá em casa, desde cedo, a gente tem mesada. E eu me lembro que a gente ganhava R$5. R$5 era mensal e depois passasse semanal. Nossa. E aí, às vezes, a minha mãe me dava R$5 pra gente lanchar na escola também. Nossa, eu era muito rica, porque eu não gastava nem os R$5 da mesada e nem os R$5 do lanche, né? Então, assim, quando eu acho que eu juntei uns 5 meses, e aí eu comprei um Game Boy pra minha mesada. Nossa, foi um sucesso. Eu me senti isso muito poderosa. Gratificante, né? Você sentiu que aquele seu esforço gerou algo que você queria muito. Então, acho que isso é muito importante. E seguindo, Laureli, já fomos aqui para 5 dicas super valiosas. Vamos para a sexta. O que seria a sexta dica? Bom, a sexta dica é a seguinte. A escola pode trabalhar muitas coisas com as crianças, mas enraizar no caráter da criança, do adolescente, é a família que consegue. Então, vocês são, já falamos da questão do exemplo, mas a questão de que isso seja uma referência, porque, evidentemente, sempre tem um adulto que é a referência para as crianças, para os adolescentes. Tem um momento que o professor é muito mais referência, né? A mãe quer ajudar a fazer uma tarefa, o pai fala, aqui a tia que sabe.
Você não está sabendo, não. Né? Você já deve ter se deparado com isso em casa. Né? E depois começa a ser uma situação diferente, quando ele é adolescente, quando ele começa a pensar na questão profissional, etc. E quando ele começa a mostrar o caráter dele diante das diferentes circunstâncias. Uma vez eu fiz uma coisa numa escola que eu era diretor, foi muito interessante. Eu queria discutir a questão da ética. E aí, eu tinha uma máquina de Xerox na escola, naquela época, que era, eu estou falando da década de 90, e as pessoas iam lá para comprar, para tirar uma cópia. Aí eu falei, nós não vamos cobrar mais. Nós vamos colocar uma caixa do lado, e as pessoas vão tirar a cópia e vão colocar o dinheiro e fazer o troco. Todo mundo deu risada, falou, imagina, isso não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Isso é educativo. Nós vamos discutir com eles e eles vão fazer isso. Primeiro que eles vão ter que aprender a fazer a conta de quanto que é o troco, etc. Tal. Segundo, que eles vão ter que depositar lá o dinheiro e vai ter que bater o caixa todo dia. No final da primeira semana, o caixa ainda não batia. Da segunda semana, ainda não. Mas conversa com eles e com as famílias. As famílias estavam sabendo do que a gente estava fazendo. No final de um mês, até sobrava dinheiro. O caixa batia direitinho. Porque a gente tinha estabelecido uma vivência com eles, né, que o caráter deles estava sendo formado. Então a discussão ética estava sendo feita pela família, pela escola. Quer dizer, criei uma condição dentro da escola. Entretanto, se a família não reforçasse isso com as suas atitudes, isso não se transformaria no caráter para essa criança, que faria toda a diferença dele no mundo adulto. Então, eu creio que são pequenas ações que são absolutamente transformadoras. Eu acho que é tudo, né? A gente cresceu, graças a Deus, numa família muito correta, né? E Meu isso pai tem uma frase que ele diz assim, correto desde a primeira vez. Sempre. Sempre. Eu acho que é desde um troco, né? Desde... É tudo, são as mínimas coisas que casa muito com o que a gente falou do ser exemplo. Para eu querer que meu filho seja ético, quando eu descer e lá no meu prédio tiver aquele mercado em que não tem ninguém, que eu tenho que pegar o produto e eu mesmo faço o pagamento, eu estou ensinando para ele. Quando ele falou isso, eu me lembrei da história dos mercadinhos. Eu conheço uma pessoa que tem esses mercadinhos e ela disse que fechou muitos porque o nível de furto é enorme. Poxa, se todo mundo tivesse uma ação dessa na escola que estudou, acho que hoje a gente teria outros tipos de negócios, né? É ensinar. Integridade, né? É integridade. Acho que é ensinar, através das nossas ações, o que nós queremos que nossos filhos levem realmente para a vida. E aí, uma outra dica, Laureli, que a gente segue, até que você tinha comentado comigo, é algo que, graças a Deus, também falando na nossa família novamente, a questão da leitura, né? A gente cresceu vendo principalmente nosso pai e nosso avô lendo todos os dias. E o nosso pai, todos os dias da nossa vida, desde que a gente era bem pequeno, desde as minhas lembranças mais remotas, ele lia para a gente e com a gente. O papai, antes da Manuela ser alfabetizada, ele já assinava a turminha da Mônica. Ele tinha uma ansiedade danada para a gente aprender a ler. E aí, como a gente não lia, como a Manuela não lia, ele lia para a gente. Né? Então, acho que essa dica que você tinha comentado, né, Laureli, eu acho que como é que eu quero criar crianças e adolescentes leitores se eles não veem a gente lendo? A gente volta sempre para o tópico do exemplo, né? Que é aquela coisa, o exemplo arrasta. Se a gente não dá um exemplo, eu não posso querer que meu filho coma alface se eu tenho alergia a qualquer coisa verde, né? Não dá. Então, se eu quero que... É isso, eu acho que o exemplo, eu acho que a leitura é muito do exemplo. E quem lê, escreve, né? E quem escreve hoje vai pro mundo. Eu queria dar um exemplo pessoal, que é muito legal e que pode ajudar vocês a terem uma ideia. Eu tenho uma filha que é uma grande leitora, ela lê muito, muito.
Esse ano ela leu 40 livros, que é um número bem significativo. Sim. Né? E desde muito pequena, todas as férias a gente dava para ela uma cesta de livros. Era uma coisa de um grande presente, ela recebia aquilo embalado, era uma coisa, e ela ficava muito ansiosa esperando a cesta de livros. Mensalmente tinha a revistinha da Mônica, né? Mas ao final de cada semestre tinha a cesta de livros. A partir de um certo momento, começou a ter livros em português e livros em inglês. Uma vez nós colocamos no meio um livro italiano. É a mesma que usa o Waze em francês? Não, é outra. É outra. E aí, aquele livro italiano, não vai ler. Eram poucas palavras italianas, mas ela leu e compreendeu o que estava escrito lá. E era muito interessante. E até hoje, quando ela fez 15 anos, ela ganhou os 15 clássicos da literatura mundial. E assim a gente foi trabalhando e, evidentemente, isso faz toda a diferença, que ela é hoje uma grande leitora. Né? E aí os amigos, tal, poucos são tão leitores quanto ela. E ela estimula os outros. E agora ela está fazendo uma coisa que é surpreendente. Ela está lendo para cegos. Ela começou a ler para que cegos ouçam os livros que ela está lendo para eles. É emocionante ver ela fazer a leitura para cegos. Porque ela não só lê, como ela interpreta. É muito interessante. Então, isso faz adquirir, além de tudo, um hábito da solidariedade. A solidariedade com o outro, o que é muito bacana. E isso pode todo mundo fazer. Né? Quer dizer, evidentemente, cada um vai dar de acordo com as suas possibilidades, né? Mas dar o livro. Agora, leiam vocês também. É maravilhoso. Viver nesse mundo da imaginação é absolutamente incrível. Isso torna as pessoas mais criativas, as pessoas que desenvolvem mais essa competência que é muito importante. E adote, gente, um momento. Lá na minha casa, particularmente, a gente lê para a Luísa desde ela bem pequenininha, desde bebê. E, assim, são sempre livros que chamam a nossa atenção, que a gente gosta da temática também, porque é importante. Se você tem alguma religião, é um momento bacana. Nós somos católicos, então a gente lê a Bíblia infantil, então cada dia é uma história diferente. Essa Bíblia é bem legal, são 365 contos. É muito legal, e aí você consegue também estar ensinando valores importantes dentro da Bíblia, mas independente de qualquer religião, você tem inúmeros clássicos, inúmeros livros que você pode usar. Claro que você vai contar a história com toda a empolgação. Coloque aquilo ali, lembre da época que você era criança. E coloque toda aquela inocência, aquela leveza. Eu acho que aquilo ali, o olho brilhar, o contar a história. Olha, era uma vez. E aquilo ali vai trazer todo o brilho que a leitura tem de transportar realmente a gente para outros mundos. E na verdade eu acho que é a memória, que pelo menos é uma das minhas memórias mais marcantes. Eu estou falando aqui, mas na minha mente está passando a capa do livro que eu mais gostava. E assim, coitada do meu pai, né? Inclusive, beijo, pai, obrigada. Ele não aguentava mais ler esse livro. A gente usou tanto que a capa do livro caiu. E mesmo assim, eu continuei a usar esse livro. Era um livro do 101 Dálmatas. E eu amava a história do 101 Dálmatas. Amava. A Maria Cruella. Amava a Cruella. Então, cara, eu tenho essa memória até hoje. E é isso que fica. É essa memória que vai ficar para os nossos filhos, né? Poxa, eu lia com os meus pais liam para mim, eu trouxe o hábito da leitura dos meus pais. Então, eu acho que se a gente quer deixar alguma herança para os nossos filhos, que seja da leitura. Independentemente das livrarias fecharem. Sim, com certeza. Tá? Independente, porque hoje a gente pode ler de outras maneiras. Infelizmente, muitas livrarias estão fechando. Mas, por favor, vamos comprar livro para as livrarias não fecharem. Não fecharem, exatamente. É isso mesmo. Né? E é muito, muito bonito isso. E olha, e depois acontece o que está acontecendo lá no Joviniano. Né? Quantos alunos tiraram acima de 900 na redação? 72% da turma do terceiro ano do Joviniano
tirou nota acima de 900 na redação. Mas Então, aí eu vou puxar meu saco, né? Porque desde a educação infantil, desde 1 aninho de idade, a gente já tem um projeto de leitura e escrita. Perfeito. Eles escrevem como eles sabem, né? Eles documentam como eles sabem, seja com dedinho, seja pintando palitinho, mas já é iniciando o processo de alfabetização. É na vida inteira. Com certeza. É desde o começo da escola até... Não é o laboratório de redação no 3º ano. Com certeza Não é não. isso, é um Não é hábito isso. de uma vida inteira. Então, se para você, pai e mãe, é um dos pilares, é importante a escrita, a leitura, procure uma instituição que também acredite nisso, que se fortaleça, que seja uma base também. Então, a gente está aqui chegando quase ao fim, né? Estamos na 8ª dica agora. Faltam mais 3 diquinhas, a 8, a 9 e a 10, para a gente responder como é que família e escola podem andar juntinhas para o aprendizado das crianças. O que seria a 8ª dica, Laureli? A 8ª dica é a seguinte. Eu já fiz um comentário hoje sobre fazer perguntas. A pergunta é muito mobilizadora. Porque quando você dá a resposta, acabou a conversa. Sim. Você já tem a resposta. Eu não preciso mais pensar. Mas quando eu faço uma boa pergunta, eu faço o outro pensar. E é muito legal, porque tem perguntas que são difíceis de responder. Uma vez eu vivi uma situação muito interessante de uma escola na qual eu era diretor pedagógico, tinha um planejamento com muita gente participando, 300 professores, e tinha uma irritação entre professores das séries iniciais, os professores do ensino médio, né? Aqueles professores, ainda estava numa época em que o professor se sentia meio dono do conhecimento. Aí uma professora levantou e fez uma pergunta. Ela falou, eu queria perguntar ao professor de Química como é que ele responderia a seguinte pergunta que uma criança me fez. A criança perguntou, por que eu pego sabonete que é azul e a espuma fica branca? Pergunta de criança. E o professor respondeu, bom, eu diria que ele não tem os pré-requisitos, mas um dia ele vai entender sobre isso. Ela falou, engraçado, eu não disse isso. Sabe o que eu disse? Não sei. Vamos pesquisar? E todos foram pesquisar. E nós descobrimos a resposta sem os tais dos pré-requisitos. Ou seja, quando a pergunta é boa, ela é mobilizadora. Eu trabalhava com um programa de ciências que tinha perguntas do tipo, se fica de ponta cabeça, o sangue vai ao contrário? Sabe essas coisas que criança pergunta? Fala, como é que ele pensou isso? Tal. E a gente tem que ter a resposta, mas a resposta a gente acha junto. E que às vezes a gente nem parou para pensar, né? Nem parou pra pensar. Ficar assim, surpreso. E aí, muitas vezes você fala, não, isso daí é assim mesmo. E é porque sim. Não, evolua. Poxa, vamos fazer uma pesquisa sobre isso? É muito interessante. Ou então você faça a pergunta para que ele se sinta provocado. Né? Ontem eu falava com uma professora de matemática, falava assim, é mais legal chegar e falar, hoje nós vamos estudar logaritmo, ou falar, vamos ver como é que funciona o Waze. Sim. Né? O que é mais mobilizador para um adolescente? Né? Ele vai querer saber como é que funciona o Waze. E isso passa a ser um diferencial muito importante numa sala de aula. E importante também em casa, quando a família está indo na mesma direção e sentido que a escola. E eu acho que isso fica muito a lição, né, que nossos educadores, principalmente da educação infantil, têm, de nunca julgar o tamanho da capacidade que as nossas crianças têm e adolescentes de entendimento. A Luísa me faz perguntas, a minha de 5 anos, que eu fico, às vezes eu não sei responder, eu digo, a mamãe não sabe responder, mas vamos atrás de pesquisar juntas. Ela vai entrar, mamãe, no Google e olha o que ele vai falar sobre isso. Eu acho que você pode sim responder as perguntas, adaptando, claro, a faixa etária de cada criança, e nunca dizer assim, não é para sua idade. A gente tem que fazê-los realmente, nós somos os exemplos, nós somos a referência. Se eles estão nos questionando, se eles estão nos procurando, se eles nos veem como aquela pessoa que vai responder que sabe tudo, né? Que sabe tudo, por que a gente vai negar essa resposta para nossas crianças e nossos adolescentes? E a gente não pode querer ter jovens adultos críticos, sensatos,
se quando criança a gente não deu a oportunidade deles perguntarem, falarem, debaterem. Então, acho que às vezes a gente está cansado, a gente está exausto, e aquela criança está fazendo um monte de perguntas, e tudo que eu queria era sentar de frente à TV e ficar assistindo. Mas a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade, poxa, a gente tem que estar ali para responder, porque senão essa criança vai se calar e vai acabar aceitando qualquer tipo de resposta do mundo. E não é a criança que a gente quer deixar para o mundo. É muito interessante, vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma história muito engraçada, era aquela situação de uma mãe que ela era orientadora sexual. Então ela sabia tudo sobre esse tema, e o filho dela estava crescendo. Quando ele estava com 6 anos, e ela esperando que ele perguntasse, e aí veio a pergunta: mãe, de onde eu vim? Nossa, ela falou, é a minha oportunidade. E ela ficou durante 1 hora explicando tudo para a criança. Aí depois que ela terminou, ela falou, você entendeu? Ele falou, isso que você falou, eu já sabia. Só perguntei de onde eu vim. Eu tenho um amigo que veio de Recife, eu tenho outro que veio de São Paulo, eu tenho outro que veio do Rio, eu tenho outro que veio de Salvador. Às vezes a gente não compreende o que eles estão pensando e acha que eles não sabem coisas, eles sabem muito mais coisas que a gente pode supor. Estou brincando com vocês, evidentemente, mas é uma brincadeira porque isso acontece. Porque eles estão sabendo tantas coisas, eles são tão sabidos, que eu não posso deixar de acompanhá-los nesse percurso. Isso que você falou me lembrou um episódio bem engraçado, porque às vezes eles testam a gente, né? Acho que era meu primeiro ano de trabalho. E aí estava eu almoçando com as crianças no refeitório, eu almoço com elas diariamente. E aí chegou uma turma, mais ou menos, deviam ter 7, 8 anos. E aí, no refeitório a gente tem da faixa etária até 10 e desde 1 ano. E aí eles chegaram no meio do refeitório, todo mundo almoçando. Tia, de onde vêm os bebês? Se você almoçando, você não espera que crianças de 8, 9 anos veio te perguntar isso na hora do almoço, né? E aí, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar? Principalmente pra gente que, como escola, é muito delicado, porque cada família aborda do seu jeito, né? Aí eu disse, meninos, aqui não é local. Mas vamos fazer assim, vamos marcar uma reunião daqui 1 hora, que aí a tia vai tirar todas as dúvidas de vocês. E aí, assim, eu marquei a reunião com eles acharam o máximo. Que eu sentei eles na minha mesa, liguei aqui o computador, abri a tela e comecei a dar a explicação científica. Eles tinham mais ou menos, eles deviam estar no 4º, 5º ano, né? Que aí é quando eles começam a estudar reprodução e tudo. E aí pronto, passou, eles se conformaram com as respostas que eu dei. Eu deixei eles fazendo todas as perguntas. E aí liguei para as famílias, avisando que a gente tinha tido a conversa e tudo. Quando foi no outro dia, uma das coordenadoras chegou e disse assim, Marcela, tu nem sabe o que foi. Eu estava lá na outra sede e escutei os meninos conversando com os amigos e dizendo assim, cara, não precisa mais mentir para mim. Não é assim que vem os bebês, porque a tia Marcela já me confirmou tudo e você estava mentindo. Então, eles fazem os testes com a gente. Então, a gente, dentro do que a Manuela disse, né, dentro da faixa etária, a gente tem que ser sempre verdadeiro e sincero e falar a verdade, né, e adaptar o contexto na faixa etária. Mas foi tão engraçada essa situação, porque, poxa, eles fizeram uma pergunta, eu fui pega totalmente de surpresa, e depois eles estavam me testando, né? E depois eles foram lá contar para os amigos. E o que foi interessante, eles confiaram em mim para fazer essa pergunta e não foram buscar informação em outro canto, né? Que às vezes em outro canto não está adequado à faixa etária deles. E não é da forma que acontece. Então, eu achei assim, se eu tivesse um episódio bem marcante, assim, na escola, eu acho que esse foi um dos mais, né? Porque eu disse, não, agora eu vou usar toda a pedagogia que eu tenho aqui para me sair dessa situação. Total transparente. Eu acho que é isso. A gente também tem que ter muito... Se a criança, se um adolescente está lhe procurando, está confiando em você, não está buscando outras fontes, você tem que ter
Ele construiu aquela relação com você. Você tem que ser transparente. Você tem que ser verdadeiro. Porque se você não for, ele não vai te procurar uma outra vez. E é isso, a gente fala muito na escola e é algo que eu também aplico na minha vida com a minha filha, e que vem uma coisa que veio muito da nossa família, é essa relação de confiança e transparência, né? Isso é muito, muito valioso, muito importante, né? Já damos aqui 9 dicas super valiosas. Eu disse que esse podcast ia mudar a sua vida, tá vendo? Para encerrar, Laureli, o que é a outra dica para fechar com chave de ouro que você pode dar a quem está nos ouvindo? Bom, eu acredito que a escola ela desenvolve projetos. E ao desenvolver projetos, muitas vezes a gente se envolve nesses projetos. Às vezes a gente, quando muito, paga o material que vai ser necessário, ou então, vai ter uma viagem, então acompanho isso e tal. Mas o nosso envolvimento é bem superficial. Eu tenho uma história para contar. Isso foi quando eu era diretor de uma escola que tinha 2.000 alunos e ficava num lugar que moravam 5.000 pessoas. Então, quem não era aluno, era pai de aluno. Então, eu chegava em todas as casas. Isso aconteceu em 1992. E eu combinei com todo mundo, falei, vamos fazer economia de energia na escola. Nessa época ninguém falava sobre esse tema. E aí, cada classe tinha uma responsabilidade, desde os pequenininhos de 2 anos de idade, cada grupo tinha uma responsabilidade de luzes, equipamentos, etc., de economizar energia. Depois, nos 3 meses, a gente estava economizando na ordem de 19%, 20% da energia da escola. Aí eu comecei a pedir as contas de energia das casas. E aí o que aconteceu? A gente percebeu que depois de 3 meses, o bairro economizava em torno de 16%. O que significa isso? Significa que as crianças levaram isso para casa e ensinaram as famílias. E as famílias se envolveram num projeto que era um projeto da escola. Então, aquilo que eles aprenderam foi tão significativo para eles que foi transformador. Eles transformaram a ação das pessoas das suas casas. Envolveram os pais os pais para que também tivessem uma ação semelhante ao que eles estavam tendo na escola. Eu acho muito legal quando a família começa a entender um projeto que está sendo desenvolvido e começa a pensar como é que isso pode fazer sentido aqui em casa. Como é que a gente pode, seja de reciclagem, seja de sustentabilidade, seja dessa situação de energia que eu estou falando, ou seja de outras questões, de outros projetos diferentes sobre conhecimento sobre o bairro, enfim, quantas coisas. Né? Não olhem como, poxa, tem mais uma tarefa para a gente fazer. Ao contrário, essa tarefa vai ser uma delícia fazermos juntos. Então, fazer isso com as crianças pode ser absolutamente enriquecedor e eles descobrem coisas incríveis. A gente estava falando de percurso, de ir para casa e voltar de casa. Como isso nos indica coisas importantes da aprendizagem dos alunos, né? A direita, a esquerda, ele começar a ter noção do espaço, tempo, etc. Ele começa a ter conhecimentos que ele não tinha. Então, às vezes, são situações do cotidiano, como nós falamos, e às vezes são projetos mais elaborados e que pode mobilizar, e eu já vi crianças sendo mobilizadas para pensar sobre a limpeza do rio que passa perto da sua casa. Quer dizer, isso ser mobilizador de toda uma comunidade. Né? Então, me parece muito importante e isso faz toda a diferença. É uma coisa que a família está junto. Ela está a todo momento compartilhando com a escola do seu lado, né? Do lado da família e não do lado da escola. Isso faz com que eu não tenha que transferir tudo para a escola. E, portanto, a escola vai fazer melhor o que ela pode fazer e a família faz o que de melhor ela pode fazer. Quantos exemplos nós não ouvimos aqui dos pais aqui da Manu e da Marcela
que são absolutamente ricos para nos ajudar a compreender a ação das famílias. Porque no final das contas, né, Laureli, o objetivo da escola e da família é a mesma, né? É fortalecer o laço para a gente criar um adulto para o mundo e que saia da escola completo, né? Eu acho que é isso. Então, muito se lê, hoje se vê dessa questão da disputa família-escola, porque a escola está fazendo isso e eu não compactuo, então tá tudo errado, né? Se a família e a escola não estão conversando, é porque não está no local certo. Eu preciso ir atrás de uma escola que se comunique com o que eu prego dentro de casa. E assim a escola também. Quando chega um aluno que você consegue identificar que tem um perfil muito diferente da escola, eu acho que você tem que ser muito transparente com a família. Olha, aqui é assim, a gente faz desse jeito. É isso mesmo que você quer? Você está disposto a isso? Porque a gente sabe que a escola também é um negócio, né? Mas eu acho que a gente tem que ter mais cuidado do que qualquer outro tipo de negócio, porque nós estamos lidando com vidas, né? Então a gente tem que ser muito criterioso. Então a família tem que estar de acordo com a escola, mas a escola também tem que saber se aquela família está de acordo, porque quando não está, quando a gente recebe naquela dúvida, sabendo que, poxa, mas é muito diferente, ele prega valores muito diferentes, em algum momento vai haver um atrito. Então, isso também é muito importante, é deixar claro que ambas as partes têm que estar alinhadas. E eu acho que é justamente quando a gente volta no primeiro tópico da primeira dica, né? Vamos lá recapitular? Primeira dica: escolha uma instituição que esteja em conformidade com os seus valores. Segunda dica: seja exemplo para os seus filhos. Terceira dica: utilize as vivências do seu dia a dia como oportunidade, não de escolarizar, mas de orientar. Quarta dica: questões socioemocionais devem ser trabalhadas diariamente. Aproveite as oportunidades que aparecem na ida e volta da escola, nos jantares, nos almoços, no café da manhã. Quinta dica: lance situações problema para serem discutidas em família. Aproveite aquilo que está passando no mundo, que está acontecendo. E seja aberta para escutar também opiniões divergentes, porque isso é rico. E faça que seu filho entenda que ali é um ambiente seguro para discordar. Que ele não tem que falar o que você quer escutar para te agradar. Sim, com certeza. Sexta dica: a escola é sim uma ferramenta, é um local onde é fomentado os valores, mas apenas a família é capaz de enraizá-los. Sétima dica: leia com e para as crianças. Oitava dica: faça boas perguntas. É igual o chat GPT, você tem que dar o bom insight. Ela gostou do input. Nona dica: acredite no potencial dos seus filhos. Décima dica: tenha curiosidade, se envolva nos projetos que estão sendo realizados na escola. Gente, hoje, assim, para mim foi um papo. Eu achei muito legal. Acho que a gente nem comentou que é essa questão de confie, né, no potencial dos seus filhos. E eu acho que eu brinco muito que filho é para a vida toda. A gente trabalha a vida toda, né? Eu, pelo menos, estou trabalhando até hoje para meus pais, coitados. E aí, eu inventei agora que eu quero ser da corrida. Quero ser da corrida, que eu quero correr a São Silvestre, que eu quero ir correr 21 quilômetros na Disney. Botei isso na minha cabeça. E aí, meus pais todos, vá, minha filha, vá correr todo dia, né? Eu digo que todo dia, quando o despertador toca 5 da manhã, eu pergunto, é isso mesmo que eu quero? Eu preciso disso pra minha vida. E aí, quando termina a corrida, eu passo na minha mãe para tomar café. E aí ela, e aí, como é que foi? Tá bom, até quinta, tô te esperando aqui, né? E ela manda mensagem: não tá indo correr não, que não tá vindo aqui em casa? Eu não, porque essa semana eu tinha reunião bem cedo todo dia, não deu pra passar. Mas que, poxa, eu casei, saí de casa, né? Tenho toda uma vida e eles continuam lá, tipo, torcendo, é isso que você quer?
A minha mãe disse assim, você tem certeza? Porque vai ficar fácil, porque fica, né, corrido, vai cair, mas se você quiser eu tô aqui. Aí então é isso, eu acho que a gente passa a vida toda apoiando os nossos filhos, eu acho que isso é a grande importância. Então, confiar no potencial. Tá aí, eu morrendo para correr 5 quilômetros, mas tá todo mundo confiando que eu vou para São Silvestre no final do ano, entendeu? Estimular, é confiar, né? E eu acho que é isso. Laureli, foi uma honra, um prazer conversar com você. E Aí, gente, exatamente na sala da diretoria, que para os íntimos, quem não sabe, a gente chama a sala da diretoria da sala do vovô, né? Que a gente usa a sala que sempre será do nosso avô, e foi daí que nasceu o nome na sala da diretoria. E eu me senti em casa, eu me senti na sala do vovô aqui com você hoje. Imagine para mim participar do primeiro podcast que vocês estão fazendo. Quer dizer, para mim é muito gratificante. Tinha que abrir com chave de ouro, né? É muito gratificante. E hoje eu já fiz reunião com os professores, eu vou fazer reunião com pais. Quer dizer, é muito bom ver que tem uma escola absolutamente séria, comprometida com a educação, para fazer com que forme crianças que passam a diferença para a humanidade, e está com toda a garra. E isso que você terminou falando da confiança, é aquela história, a gente está sentindo alguma coisa, a gente vai no médico, o médico fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz os exames tais, tal. Você fala, eu vou fazer. O médico mandou, eu vou fazer. E quando se trata de educação, muitas vezes você fala, mas na minha escola não era assim. Né? E aí você fica em dúvida se aquela orientação é boa ou não. Por isso que a história da confiança é fundamental. Eu tenho que confiar na escola, a escola tem que ser muito clara, ter muita liberdade para falar o que pensa para as famílias, sem medo de perder ou ganhar. O problema não é esse, o problema é a criança que eu quero que seja melhor. Então, a escola não está lá para agradar a família, mas está lá para formar melhor os filhos. Então, eles têm que aprender mais e melhor. E essa escola, eu tenho certeza que faz isso, e para mim foi um grande orgulho estar aqui com vocês. Muito obrigada. E esse, gente, foi o primeiro podcast na sala da diretoria. Espero que vocês tenham gostado, que foi muito legal fazer, né? Foi muito, muito divertido e acho que um tema muito, muito, muito importante. E muito relevante. E aguardem próximos temas. Mandem sugestões no inbox do Instagram, que a gente vai estar trazendo aí toda semana, né, Manuela? É sim.